A essência de uma liderança eficaz. Eu começo fazendo exatamente essa pergunta, né? Qual é a essência de uma liderança eficaz? Eu realmente acredito, meus irmãos, que sobretudo nós, que estamos aqui, nós somos resposta de uma oração que Jesus pediu aos seus discípulos. E o Senhor Jesus, ele estava caminhando e de repente ele para e ele olha as vidas. O texto de Mateus 9 diz que ele viu ovelhas como sem pastor, ou seja, as pessoas precisando serem cuidadas, pastoreadas. E isso gerou no coração do Senhor Jesus uma compaixão de ver tantas pessoas sem cuidado, sem pastoreio. Isso gerou uma certa crise no coração do Senhor Jesus. Aí o que ele fez, gente? Jesus, ele fala assim: discípulos, eu vou pedir que vocês roguem a Deus. Eu vou pedir que vocês façam esta oração, que vocês roguem ao Senhor da seara, que mande, que envie trabalhadores. Por quê? Porque a seara é grande. É como se o Senhor dissesse: olha, São Paulo é muito grande. É necessário ter trabalhadores. Eu sei que não existe um versículo específico que diz para nós sermos líderes de Life Group. Para discipulado, nós temos o mandamento do próprio Senhor Jesus: ide e fazei discípulo das nações. Então, nós temos que obedecer esse comando do Senhor Jesus, discipular. Liderar um Life Group não tem um mandamento nessa direção, mas eu sempre olho essa oração, essa súplica do Senhor, eu sempre olho como um encargo de amor que há sobre nós, né? Que é liderar, nos importar, abrir as nossas casas, né? Servir ao Senhor. E eu falo isso e me glorio na cruz de Cristo, a quem eu amo e sirvo. Do que eu vou dizer. Eu não estou falando palavras soltas aqui, porque a minha vida inteira foi entendendo isso. Já estamos indo para quase 3 décadas cuidando, discipulando, pastoreando as pessoas. Porque eu entendi que o Senhor Jesus, ele estava falando exatamente isso: gente, roguem, orem, para que Deus mande trabalhadores, pessoas que vão entender o reino de Deus desta forma. Eles vão se apresentar, eles não farão parte da comunidade daqueles que querem ser servidos. Não, eles vão servir. Eles não farão parte da comunidade daqueles que vão querer ser amados. Eles vão amar. Os irmãos me compreendem? Então, para cumprirmos essa honrosa missão de trabalhar, de liderar, de abrir as nossas casas, de pastorear o rebanho, discipular as pessoas, para cumprirmos essa honrosa missão, porque eu sei que quando nós entendemos isso, nós queremos, de fato, que a nossa liderança seja eficaz. Nós não queremos fazer uma liderança sem propósito. Entende? Nós não queremos ser... A proposta não é sermos líderes que protocolam um serviço, que o nome dele está na lista de liderança dos líderes de Life Group da Paz São Paulo, apenas por estar. Não, nós temos uma missão. Nós precisamos entender isso. E por isso é que eu orava e digo: Senhor, o que compartilhar com aquelas pessoas lindas ali no Tadel e nos demais Tadéis? O que compartilhar?
O Senhor ministrou no meu coração esse tema, a essência de uma liderança eficaz, para cumprirmos esse propósito. E a pergunta é exatamente essa: qual é a essência? O que nos faz termos êxito? Porque quando o seu Life Group cresce, multiplica-se, é um êxito, podemos celebrar isso. Você alcançou, você conseguiu. Então, o êxito está exatamente isso, em garantir essa expansão do reino de Deus, as casas se multiplicando, os apartamentos, as vidas sendo ganhas e sendo cuidadas. E aí, qual é a essência disso? Qual é a essência de uma liderança eficaz? De novo, sinto muito dirigido pelo Espírito Santo para falar assim, porque eu sei que eu sou líder de Life Group. Eu tenho um Life Group na minha casa. Todas as quintas-feiras nós estamos ali. Inclusive, eu fico muito feliz de ver tantas pessoas do meu Life Group aqui. O Ivan, o Carlos, a Neus, a Marli, né, o Vinícius, a Beatriz. Eu fico tão feliz de vê-los aqui no Tadel. Inclusive, semana passada, o pastor Ebe sentou ali, aí eu falei: pastor Ebe, aqui atrás são os auxiliares lindos do meu Life Group. Isso me emociona, porque não se trata apenas de pessoas que elas estão sendo amadas e cuidadas. Elas estão dizendo: pastor Giovanni, nós também queremos amar e cuidar. Nós queremos também nos unir a essa honrosa missão. E como começa isso? Vindo ao Tadel. Você já conhece o nosso coração, né? Ninguém aqui é constrangido a nada. Você se torna um líder, se apresenta para ser um líder, porque você entende que você tem revelação que você é fruto da oração do Senhor. Você é um trabalhador, porque a seara é grande. Os irmãos compreendem? Qual é a essência? Pastor Giovanni, o que você poderia compartilhar como essência de uma liderança eficaz? A essência de uma liderança eficaz é isso aqui, ó, é o amor. Esta, para mim, eu até expliquei para o Eston. Eu falei: Eston, coloca o amor, o tamanho da tela. Escreve assim, eu lembrei de Abacuque, né? Escreve tão grande que até quem passa correndo possa ler. O amor. O amor. O amor é o fundamento. O amor é a essência. Pastor Giovanni, eu quero cumprir com a minha missão. Eu entendo que eu faço parte, que eu sou resposta de uma oração. Eu tenho essa revelação, que eu não posso viver para mim mesmo como uma pessoa egoísta. Eu entendo que eu tenho que viver para servir as pessoas, liderando, cuidando, pastoreando. Porém, por que às vezes eu encontro uma certa dificuldade na minha liderança? Eu digo com muito carinho, é porque falta desenvolver. Por que eu falo desenvolver? Porque o amor está aí dentro de você. Quantos nasceram de novo aqui? O amor, a ágape de Deus está aí. Você é o próprio amor. E desenvolver isso é a nossa missão. Isso me faz lembrar, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, 1 Coríntios, não vai aparecer aqui, mas você pode anotar. Fala: ainda que eu fale, 1 Coríntios 13, de 1 a 4. Primeira carta que ele escreve aos irmãos ali, aos preciosos irmãos de Corinto: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, isso aqui é forte, gente, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
Isso aqui parece que é aqui, ó, olha o que ele diz. Ainda que eu distribua todos os meus bens. Parece que, não, mas se alguém está dando, esse cara ama. Mas não é esse amor. Olha o que ele diz. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Portanto, meus irmãos, o amor, amar, cuidar, tratar. Eu garanto a vocês, eu ainda me considero um jovem pastor, um jovem pregador. Sinceramente, olho no espelho e digo, gente, mas você está muito jovem, cara, você é lindo, você é demais. Cara, você está jovem, Mas de novo, eu me glorio na cruz do meu Senhor, que já vai para 30 anos. Já gera uma autoridade no nosso coração. Eu tenho quase 30 anos de pastor. Eu converti numa casa. Vocês já me ouviram dizer isso. Eu odiava os crentes, os protestantes. Eles eram horríveis, esses crentes. E principalmente os crentes da Igreja da Paz na época. Esses da Paz são os piores. Porque na época, a bateria, a nossa igreja, a Igreja da Paz na época, bateria. E esses daí são os piores, são crentes mundanos. Então eram, como Paulo, um perseguidor dos cristãos. E o pastor Hebe era o que mais eu detestava. E hoje é o que eu mais amo. Interessante, né? E aí o Espírito Santo, incrivelmente, elabora essa estratégia linda, bíblica, da igreja nas casas. Aí multiplica uma para o lado da casa da minha mãe e lá na casa da Sônia, que você já me ouviu dizer tanto. Ali eu me arrependi dos meus pecados. Entreguei a minha vida a Cristo. Recebi o amor de Deus. Então, perceba, gente, a gente já cuida de pessoas há muitos anos. Formamos vários líderes. E às vezes, quando eu estou aconselhando um líder abaixo da minha cobertura, eu digo, cara, ama as pessoas. Ama as pessoas, se importe com elas. E você vai ver seu life group crescer de maneira incrível. Deixa eu contar para você uma história. Aliás, eu não vou contar. Eu vou pedir para o nosso Senhor contar. Porque em matéria de amor, Jesus dá uma aula. Ele é mestre. Jesus é mestre. Ele é mestre. E ele vai contar uma história para nós nesta manhã. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Quantos querem aprender a liderar com Jesus aqui, gente? Vamos aprender com ele nesta manhã? Porque ninguém ganha em matéria de liderança, de amor, ele é incrível. Veja, olha o que está escrito. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, vejo que você ainda não entendeu, isso não está escrito aqui, mas o perito da lei ainda não tinha entendido sobre amor. A revelação do amor. Olha só, gente, Jesus te falou, em outras palavras, você ainda não entendeu, vou contar uma história para você, para ver se, desculpa a expressão, tá, gente, para ver se a ficha cai. Esse termo, a ficha caiu, os mais jovens não entendem, né? O pastor Giovanni está viajando aí, ficha. Que onda é essa? Estou na onda do FaceTime, né? Então, os mais lindos, experientes,
Eu não vou dizer os mais velhos, né, gente? Os mais lindos, experientes, lembram dos orelhão da vida, né? Que a gente comprava uma fichinha, ia até o orelhão. Se o orelhão fosse moderno, teclava. Se fosse um pouco mais antigo, era girando. Coloca a fichinha. Eu não sei vocês, mas na época, muitas vezes eu me sentia roubado, porque o orelhão engolia a minha ficha. E não era barato, não. E a comunicação só completava quando a ficha caía. Não era assim? E aí, muitas vezes, eu pegava no orelhão, solta a minha ficha, até cair. Aí caía, aí completava a ligação. Eu sempre digo isso, que às vezes existe uma ligação do céu para a terra, que a ficha não cai. O pai está dizendo, alô, alô, oi. Às vezes tem que dar uma chacoalhada assim para ver se a ficha cai. Eu sempre digo, para ver das dúvidas, pega no ombro do seu irmão aí, balança o ombro dele aí até cair a ficha dele. Vamos lá. Não se ofenda, viu, gente? Lembra que nós somos cheios do amor de Deus. Vamos lá. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores. Ouça, perito da lei, o que eu estou lhe dizendo. Os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote, perito da lei, por aquela estrada, por aquele caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. É como se o Senhor dissesse assim, você está me ouvindo? Ele está explicando para o perito da lei. Você está ouvindo o que eu estou lhe falando? Sim, senhor. Então, vamos lá. Certo, o samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-os óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo, olha, gente, a palavra tratar e cuidar ela é destacada nessas palavras do Senhor. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Gente, vamos destacar aqui alguns pontos para nós analisarmos nessa história. O primeiro ponto que eu quero destacar é que aqui o Senhor, Ele traz uma nova ordem dos mandamentos. Ele organiza aqui os mandamentos. Ele diz assim, olha, gente, vamos estabelecer aqui a ordem dos mandamentos. Primeiro, Deus. Segundo, o próximo. Terceiro, você. Essa é a ordem dos mandamentos. Amar a Deus, o próximo, como a ti mesmo. Todos me entendem? Nessa ordem dos mandamentos, eu ocupo o terceiro lugar. Não é o segundo nem o primeiro. É o terceiro lugar. É o que Jesus está dizendo. Agora, veja comigo. O homem, eu vou generalizar aqui, o homem, por não entender muito de amor, ele vai inverter essa ordem. Parece muito forte o que eu vou dizer, mas é uma verdade. O homem vai inverter. Ele vai ser o primeiro, Deus vai ser o segundo, e não vos escandalizeis com o que haver de ouvir. O terceiro que se dane. O próximo que vá para lá. E ainda que eu diga, não, pastor, mas não é bem assim. Se a gente parar para pensar, às vezes é assim. Eu creio que ninguém aqui é assim. Mas, em geral, o homem assume o primeiro lugar. Sou eu. É o meu tempo, é o meu, não pode. Você não pode cuidar daquela, não dá, porque é o meu, eu. Aí Deus, ainda que alguém diga, não, mas Deus é o primeiro, pastor. Eu já vi um certo religioso, alguém perguntar assim para um religioso, o que Deus representa para você? Deus é tudo. Puxa, que coisa, né? Se Ele é tudo, qual é o tempo que Ele ocupa no teu coração? Das 24 horas do dia,
Qual é o tempo que ele tem para você? Gente, às vezes na prática, teoricamente ele é tudo, na prática às vezes não é. Às vezes eu tiro 5 minutinhos para orar e 40 minutos de redes sociais, de Instagram, de Facebook. Isso não é muito dramático, pastor? Eu acredito que tem que dramatizar mesmo, para ver se a gente, eu sou o primeiro. Se eu não vigiar nesse sentido, eu me torno como o perito da lei. Os irmãos me compreendem? Um líder que entende de amor, alguém que se apresenta, ele precisa entender isso. Eu tenho que amar a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Sabe eu já vi isso, gente, líderes que oram muito, crescem muito rápido, porque eles se dedicam, eles entendem essa ordem. Outro, quando ele entende que o próximo é o segundo, ele vai se dedicar a cuidar do próximo. Isso me faz lembrar dessa ordem, lembra? Quando o perito da lei religioso fala assim, eu fico imaginando a cena, viu, irmãos? Eu gosto de ler a Bíblia assim, eu fico imaginando Jesus falando, né? Jesus está lá explicando, de repente, o perito da lei, o religioso, né? Ei, opa, alguém chamou aí? Sim, pois não? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Eu digo que voz de religioso, às vezes, é conhecido. Já viu pessoas? Elas estão falando normalmente, como vai falar com Deus, muda a voz. Oh, amantíssimo! Aí Deus olha e fala, cara, por que para falar comigo tu faz essa cara aí? Oh, glorioso! Esse perito da lei dá mais ou menos isso. Ei! Aí Jesus, pois não? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, cumpre a lei, veja o que está escrito. O que está escrito na lei? Aí ele dá irmãos, é belo, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo. Nossa, todos aplaudiram. Aí o Senhor Jesus disse assim, então está tudo bem, então faça isso. Aí ele, irmãos, aí cai no segundo ponto aqui, ó. Pode colocar para mim. Corta para mim aí, Eston, quem tiver aí em cima. Não, acho que é a sequência não sei se eu mandei certo. O fazer é mais importante que o conhecer? Isso. O fazer é mais importante que o conhecer. Porque assim, gente, veja bem, nós até conhecemos muito. Pense em alguém que recebeu nota 10 pelo conhecer, foi o perito da lei. Quando ele terminou de fazer o discurso, falou, que nota o senhor me dá? Jesus falou, nota 10. Ah, mas é claro, eu conheço. Para o conhecimento, 10, às vezes para a prática, 1. Porque quando o Senhor Jesus disse assim, olha, você está de parabéns, agora execute, faça. Não basta apenas conhecer, é preciso fazer. Entende? O Senhor Jesus, nós conhecemos, ide fazer discípulos, mas poucos fazem. Ide pregar o evangelho a toda criatura, mas poucos pregam. Por que isso não acontece? O que você acha? Porque às vezes nós ficamos só na teoria. E isso é um amor que se questiona. Amar só de palavras é um amor duvidoso. Os irmãos me compreendem? Não tem como eu dizer que amo a Deus ou amo o próximo, mas não entre na minha casa. Não tem como. Nós precisamos entender um pouco mais isso. E o perito da lei dá um discurso religioso, termina dizendo, como a ti mesmo. Aí Jesus falou, então faça. Ele ficou tão desconcertado, pode ver o texto, que ele tipo assim, vamos mudar de assunto. Ele ficou desconcertado. Ele pergunta, fazer, ele fica meio sem graça. Fazer? Como assim fazer? Eu só conheço. Fazer. Sim, faça e você viverá. E ele ficou desconcertado e eu penso que ele coçou a cabeça e agora... Aí ele entra nessa linha de dizer, então, quem é o meu próximo? Eu fico imaginando Jesus fazendo assim, ai,
Vou ter que contar uma história para ver se você entende, para ver se a ficha cai. Ô moço, preste atenção, preste atenção. Vi uma pessoa, foi ferida, foi jogada à beira do caminho. Tem muita gente precisando. Você está entendendo? Sim, senhor. Então, vamos lá. Passou o primeiro, viu e passou de largo. Passou o segundo, viu e passou de largo. Mas passou o terceiro. Viu e se aproximou. Ou você entende? Mais ou menos. Então, vou continuar dizendo. Ele se aproxima. Ele não apenas conhecia sobre amor, ele executava, ele fazia. Um levita, um sacerdote, segundo o que Jesus está dizendo, às vezes se conhece demais nessa área. Mas vem um samaritano e rouba a cena, porque não ficou apenas no conhecer, ele fez. Os irmãos estão comigo? Ele executou. Gente, eu falo isso com muito carinho. Esse é o tempo de executarmos, de fazermos. Não tem como. O Senhor Jesus olha para Pedro, lá em João 21, fala, Pedro, vem cá, vamos conversar aqui. Pedro, você me ama? Pedro fala, eu te amo. Beleza. Eu sei que você me ama, mas deixa eu pedir uma coisa para você. Você pode apacentar as ovelhas? É como se o Senhor dissesse para ele, suas palavras de amor, elas precisam ser acompanhadas de ação. Não tem como você dizer que me ama e não apacentar as pessoas. E não cuidar das pessoas, e não tratar das pessoas. Liderança amorosa, ela trata e cuida. Quando você vê um life group começar a crescer, e, irmão, pode ver que tem amor envolvido. É por isso que a gente realmente se alegra e aprende muito com o nosso pastor, pastor Eibe. O life dele cresce, multiplica, cresce. Porque, irmão, eu nunca fui lá, mas se eu for, eu sei que vai ter amor por todos os lados. Quantos entendem, meus irmãos? Eu quero terminar essa reflexão com 3 perguntas, em cima disso que nós lemos. A primeira pergunta é essa aqui, ó. Quem é o meu próximo? Ou de quem eu sou próximo? Estão comigo? Porque assim, quando o perito da lei ficou desconcertado, ele fez essa pergunta, né? Então, quem é o meu próximo? Aí o Senhor Jesus, aqui ó gente, é como se ele dissesse assim, para o perito da lei, você está muito preocupado em saber quem vai se aproximar de você. Quem vai lhe servir? Quem vai lhe amar? Quem vai cuidar de você? Você está muito preocupado com isso. Isso aqui é uma revelação de Deus para o nosso coração, gente. Já viu pessoas que elas não querem cuidar, elas querem ser cuidadas. É uma vida inteira. Me dá, eu quero. Me comida. Orem por mim, orem por mim, orem por mim. Me amem, me amem. Me visitem. Ei. Uma vida inteira. Irmãos, isso é muito forte. A pergunta é essa. Você está preocupado em saber quem vai liderar você. Essa não deveria ser a sua pergunta. A pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta é de quem eu sou o próximo. Quem é que eu vou servir? Quem é que eu vou cuidar? Quem é que eu vou pastorear? Quem é que eu vou amar? Quem é que eu vou discipular? Quem é que eu vou liderar? E aí eu falo com muito carinho, às vezes a gente fica dando umas desculpas, do tipo, eu não tenho chamado, eu não sei falar. Eu não sei, gente. O certo é que, às vezes, isso acaba não encaixando muito sobre amor. Porque amor em si não é receber. Amor em si é dar. Então, essa pergunta, olha o que diz o texto, acho que tem aí o texto, né? Aston, passa para mim. Ele, porém, querendo justificar, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Né? Agora, olha só. Olha como Jesus responde a pergunta dele, gente. Viaja comigo aqui. Ele, então,
Quem é o meu próximo? Quem vai cuidar de mim? Aí Jesus conta toda a historinha, né? Nós vimos. Aí Jesus pergunta para ele, ô moço, sim, qual destes três, o levita, o sacerdote, o levita, o samaritano, qual dos três te parece ter sido me ajuda aí, gente, o próximo dele? Qual dos três? Me responda, por favor, com franqueza, seja coerente, Qual dos três? Ainda bem que houve coerência no final da história aí. Porque ele falou, é o que usou de misericórdia. Pois é, meu irmão. Não dá para ficar dizendo que eu amo ao Senhor e não me importo com o que Ele se importa. Deus ama as pessoas. Ele enviou seu Filho para morrer numa cruz por conta do mundo que Ele ama. Nós somos os seus representantes. Nós temos a responsabilidade de expressar o amor de Deus na terra. Isso cabe a nós. Não tem como mais ficarmos dizendo, eu te amo, Jesus. E o próximo? Não, tu não. E o próximo? Não. Não dá mais. Tem que ser assim, ó. Agora, gente, suave na nave, de leve na neve, né? Já viu, né, que é uma frase nossa, que nada forçado dá certo, ninguém deve ser. Não, ou Deus te revela, e você faz porque você entende. E isso foi me revelado há quase 30 anos atrás, quando eu me converti lá na casa da Sônia, quando eu enxuguei minhas lágrimas. E aí, você vai ficar, quem é o meu próximo? Ou você vai se aproximar de alguém para servir? Os irmãos entendem? Isso precisa ser cada vez uma revelação para o nosso coração. Uma vez que há uma revelação, há uma execução. Senão, eu vou continuar como perito da lei. Quantos me compreendem nesta manhã? Segunda pergunta. Quem foi que se aproximou do homem ferido? Eu estou concluindo com 3 perguntas. A primeira, quem é o meu próximo ou de quem eu me aproximo? A segunda é quem se aproximou, gente, me ajuda. Foi o samaritano, foi o terceiro. Ele se aproximou. E aí me leva para a terceira pergunta. O que Jesus nos ensina com a atitude deste homem? Porque quem está contando a história é o Senhor. Amém, gente? Ele está contando a história. Então, a gente precisa estudar o samaritano. Quais são os passos que ele deu? Como é que ele se comportou? O que ele fez? Por que Jesus conta e menciona a história dele? Por que os céus todos, permita-me usar essa comparação, por que os céus ficam em pé e batem palmas para o samaritano? O que esse homem fez? E aí eu separei aqui alguns pontos legais para a gente. Primeiro, ele é amor. Ele amou. Porque só quem faz isso ama. Segundo, ele teve compaixão. Terceiro, ele serviu. E quarto, ele se envolveu totalmente. Os irmãos me entendem? São passos interessantes. E aí, trazendo para nosso dia a dia, né? Trazendo para São Paulo em 2022. O que é amor? Aí eu quero te dar uma dica aqui, gente. Líderes e líderes em treinamento daqui de Eldorado, São Miguel. Líder e líder em treinamento. Anota isso de maneira prática. Coloque o nome de todas as pessoas do seu Life Group. Ore por elas diariamente. Diariamente. O João, Jesus, o João, o Pedro. Isso é amor prático. Isso é execução. Entende? Aquela pessoa está precisando dessa oração diária. É o João, é o Pedro, aquele convidado. Outra coisa prática. Não deixe ninguém à beira do caminho. Isso fala daquela pessoa, gente, que
que faz tempo que não vem no Life Group. Faz tempo que ela não aparece. Pastor, tem 2 meses, eu não sei por onde anda. Tem 2 meses, não sei por onde anda. 3 meses que não vem. Eu oro por ela, não vem. Aí nós somos muito tentados a dizer, eu vou investir em quem quer. Quem não quer, para lá. Isso não é o amor, com todo carinho. O amor, ele vai até o fim. Ele não vai deixar ninguém ferido à beira do caminho. Nós precisamos, gente, peço com rogos, não deixe ninguém à beira do caminho. Vamos aprender com o samaritano. Aí, como é que se executa isso na prática? Eu tenho 10 ovelhas. Por isso que a igreja nas casas é incrível. Porque eu oro por elas, 1, 2, 3, 8, 9, está faltando uma. É o João, eu vou atrás do João. Vou mandar um WhatsApp para ele. Vou ligar para ele, vou atrás dele, vou jejuar e orar por ele. Eu vou ter prazos práticos. Terceiro, pastoreie, discipule, cuide, sirva. Os irmãos do meu Life Group estão aqui. Nosso Life Group começa às 8h30, às 20h30. Mas eles estão encorajados a chegar às 19h30, porque eu estou ensinando, cuidando, pastoreando. Eles chegam 1 hora antes, e aí eu ensino a palavra para eles. Os irmãos estão aqui. Quarto e último, ele se envolveu totalmente. Vocês viram o que ele fez? Ele pega, se aproxima, coloca sobre o seu próprio animal, leva para uma hospedaria, tira o dinheiro do bolso, paga. Ele não fica pelo meio do caminho, ele vai até o fim. Eu quero concluir contando uma história que aconteceu comigo. Eu vou contar essa história, irmãos, para estimular vocês, para encorajar vocês, tá bom? Quero encerrar com isso. O interesse não é jogar confete, dizer que eu sou assim. Deus me livre desse sentimento. Eu contando uma história. Há anos atrás, eu recebi um discípulo chamado Egídio. O pastor o Egídio foi um dos primeiros cristãos da nossa igreja em Santarém. Teve um tempo que ele era o nosso baterista. O pastor até conta aquela história. Devido à nossa igreja missionária, manda missionário para cá, eu sei que na dança das cadeiras o Egídio veio para ser cuidado pela minha vida. Aí eu fui cuidar do Egídio. Aí eu fui cuidar dele, falei, Egídio, então vamos lá. O seu discipulado é toda quinta-feira, 9h. Toda quinta-feira, 9h. E o Egídio, ele vendia banana, dentre tantas coisas que ele fez, uma delas ele vendia banana, empurrando um carrinho. Aí lá veio o Egídio, um carrinho de banana, entrava lá em casa, estacionava o carrinho, aí já estava a cadeira dele na minha frente, e eu cuidava do Egídio. Era meu discípulo. Eu gostava que ele dizia assim, meu discípulo amado. Meu discipulador amado. Digo, meu discípulo amado. E aí eu comecei a cuidar do Egídio. Passado um tempo, do discipulado, o Egídio veio suspeito de câncer, com uma ferida, um nódulo, como um caroço, próximo da virilha. E o Egídio, naquela hora, falou assim, meu discipulador, eu já vou dizer isso para o senhor, eu não vou para Manaus nem para Belém, porque o Santarém é pequeno, os grandes centros, os grandes polos, ou Manaus ou Belém. Eu não vou. Se tiver que morrer, eu vou morrer aqui. Aí, naquele momento, como discipulador, e o Egídio tinha idade, literalmente, para ser meu avô mesmo. E naquela hora eu falei, Egídio, negativo, se você tiver que ser tratado, Deus deixou também os médicos. Você vai para Manaus, nós vamos... Cara, eu não aceito isso não, você vai sim se cuidar. Passado um tempo veio e realmente ele estava com câncer. Aí, irmãos, eu falei, Egídio, agora olha só, você vai para Manaus, nós vamos enviar você, e eu já quero lhe adiantar, você é meu discípulo, eu não vou deixar você para trás, eu não vou deixar você sozinho, eu vou cuidar da sua família aqui, enquanto você está se tratando lá na capital. Preparamos, mandamos o Egídio lá para a capital, e eu ficava monitorando. 3 meses, 4 meses depois, eu estava orando, irmãos, o Espírito Santo falou assim, vá buscar o Egídio, porque ele não vai sobreviver. E ele quer ser enterrado aqui na terra dele. Assim mesmo, eu digo, meu Senhor, fiquei assustado. Fui lá no pastor Geraldo, que é o nosso pastor, eu estava orando, ele me mandou buscar o Egídio. Porque eu tenho uma aliança com ele de não cuidar dele até a metade, de enterrar para lá, de deixar para lá. Não, eu preciso ir até o fim com ele.
O pastor Geraldo falou, cara, vai lá. Peguei o avião, fui para lá. Cheguei lá, havia um recado do Egídio, para o rapaz que cuidava dele. Olha, se o meu discipulador, já em Manaus, se o meu discipulador chegar aqui, não deixa ele entrar, porque eu não quero que ele me veja assim, porque ele já estava realmente bem debilitado. E aí o rapaz falou, olha, o pastor Giovanni, ele não quer que o senhor entre. Não, cara, o Egídio não sabe o que está dizendo. Eu amo o Egídio, eu não vou deixar ele para trás. Ele é meu discípulo, cara, eu não posso fazer isso, deixar ele, como assim? E fui entrando porta dentro, o Egídio me viu, mas eu não queria que você viesse, pois eu vim lhe buscar, cara. Vamos para casa. Preparei todo o processo, levei o Egídio, coloquei direitinho, peguei o avião, fui esperar o Egídio. Ele chegou por volta de meia-noite em Santarém, peguei ele, levei direto para o hospital. E aí ele estava com uma respiração muito forte, começou ali aquele processo de reanimação, e eu estava ali, já era por volta de 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, estava orando, a enfermeira me chamou e disse assim, ei, o que isso é para esse homem? Só pode ficar gente da família aqui. Eu digo, senhora, eu sou o pai dele. Aí ela olhou para o Egídio, olhou para mim e falou, tipo, ele tinha idade para ser meu avô. Ele falou assim, ela falou exatamente assim, não é hora de brincar, Senhor, ele está morrendo. Eu digo, não estou brincando, desculpa. É que é meu filho espiritual, minha senhora. Eu tenho uma aliança com esse moço, de ir até o fim com ele, de não deixar ele para trás. Ah, tudo bem. A noite inteira, 5h30, colocaram a gente num quartinho, literalmente num quartinho, e eu passei a noite inteira com o Egídio, segurando na mão dele, orando com ele. Foi 5h30 da manhã, o Egídio faleceu, na minha frente. Eu pude segurar na mão dele, ele deu o último suspiro. Eu pude segurar na mão dele e falar assim, cara, eu não te deixei para trás. Você é meu discípulo. Eu falei para você que ia com você até o fim, cara. Eu fui. Por que eu estou contando isso para os irmãos? Porque isso é amor. E eu não estou jogando confete na minha maneira de amar. Eu apenas estou expressando o amor de Deus que habita em mim, pela vida das pessoas. Amar as pessoas ao ponto de acreditar, de não desistir, de ir até o fim, de investir, de colocar sobre o seu próprio animal. Isso é amor. E quando Jesus termina de contar essa história sobre o samaritano, ele pergunta para o rapaz, para o doutor da lei, quem foi o próximo? Foi o que usou de misericórdia, ou seja, foi o que amou. Fique em pé, meu irmão. Nós fomos chamados para amar e cuidar das pessoas. Você que está aqui foi chamado para amar e cuidar das pessoas. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você. Pai querido, eu quero nessa manhã que esse amor que há dentro de todos os meus irmãos aqui, que ele possa se desenvolver ao ponto de dar a sua vida, de abrir a sua casa, de cuidar das pessoas, de não deixar ninguém para trás, de ir até o fim. Eu peço, meu Senhor, sela esta manhã, sela todos os Tadéis, que nós possamos entender isso, ao ponto de executar, de praticar. É o que eu peço por mim e por meus irmãos, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Bate palmas ao Senhor, Deus abençoe.